tem a semana toda para treinar. O Flamengo, né, classificado, né? Opa, desculpa. Caiu um negócio no camarote aí. A Simoninha trouxe um cafezinho. Chegou. Eu falei que ela não ia me abandonar, viu? Nunca. No finalzinho do programa chegou o cafezinho. Mas veio sozinho ou veio acompanhado? Assim, veio acompanhado, muito bem acompanhado. Agora, lembra que eu falei que dependia muito das outras competições para a gente ver como é que seria no Campeonato Brasileiro? Porque o Campeonato Brasileiro, você precisa de elenco. Nas Copas, você precisa do time. Nas Copas é o mata-mata. Você tem que ter um time forte. No Campeonato, você tem que ter um elenco muito forte. Você vai precisar de todo mundo. E assim, o Flamengo tem mais elenco do que o Fluminense. Mas o Fluminense ficou sem jogar a semana. Então depois de um bom resultado, de um bom jogo e da torcida novamente abraçar ali o Diniz, parar aquela coisa de seleção, que dividiu, o ambiente melhorou, tem aí dúvidas, o Keno não joga porque tomou cartão. Tá suspenso. Marcelo virou dúvida. O Marcelo virou dúvida. Mas do lado do Flamengo também tem desfalque. Não joga Fabrício Bruno, não joga Ayrton Lucas. Tem a dúvida se joga Alain ou se joga Thiago Maia, porque tem muito mais opções o Sampaoli e vem de uma classificação. Classificação, né, fundamental, ganhando novamente, fora de casa, jogo que sempre é duro contra o Atlético Paranaense. Então a moral também está lá em cima do Flamengo. Por isso é um clássico que chama muita atenção e briga por vice-liderança. O Zinho está falando dos desfalques, né? Os dois lados têm desfalques muito importantes. O Fluminense vai cair de novo naquela... Não, o Ganso, ao que tudo indica, tem condição de jogo. Mas o Fluminense, ao que tudo indica, vai ter... O Arias também pode voltar. Mas o Fluminense vai ter aquela questão do lado esquerdo outra vez. Porque se não tiver o Marcelo com o Keno suspenso, de novo, sem o Alexander ainda lesionado, fica aquela questão da construção pela esquerda. O Flamengo, por sua vez, não tem o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, os dois suspensos, e o Pulgar não era só sentiu a panturrilha, não. Ele está entregue à fisioterapia, não treinou nos últimos 2 dias, então o Zinho adiantou ali, Thiago Maia ou Alan. Eu já ia de Alan, que é para segurar ali bem à frente da zaga. De lesão, né? Eu acho que vai jogar. Ele entrou minutos, né? Vai jogar. Eu acho que vai jogar. Tá escalando, eu vou jogar. Contra. Você acha que eu sou louco? Ele já tá escalando aqui, no último jogo, o Atlético, acho que um jogaço, Atlético Paranaense e Flamengo, jogaço. Jogo disputado no nível, assim, velocidade, intensidade. Ele jogou 27 minutos, venceu 7 duelos, participou de 7 duelos, venceu 4. E o Flamengo com boa capacidade de construção, jogo agudo quando tem a bola, mas com uma certa dificuldade de marcação, né? O que o Sampaoli fez? O Sampaoli, para tentar aproveitar o que ele tinha, ele fez uma escolha, ele tinha que abrir mão de alguma coisa, não? E trouxe o Matheus mais próximo do Thiago Maia, quase fechando como uma dupla de volantes ali, quando o time não tinha bola e era obrigado a recompor atrás, né? Como o lado esquerdo o Gerson faz, o Everton Ribeiro fazia o lado direito. E aí sobrou um pouquinho de espaço dos lados, o Atlético Paranaense entrou, finalizou dentro da área do Flamengo 18 vezes. Sim, e o Flamengo com dificuldade de marcação da jogada aérea. Você não pode jogar assim contra o time do Diniz, você não pode dar esse tipo de mole. Então, como o Thiago, para mim, não está num grande momento, o próprio Matheus tem uma dificuldade ali de acerto, de sincronia, eu acho que o Alan vai jogar. Nem que ele não consiga jogar a partida inteira. Me parece isso uma certa lógica, né? Ele fez isso por quê no jogo passado? Porque do lado esquerdo, com o Gerson, a Arrascaeta caindo mais por ali, o Gabigol com facilidade de se associar, ele tinha muita força técnica para fazer o jogo pelo lado esquerdo. O Fluminense gosta da bola, gosta da saída de jogo. E algumas vezes vai fazer a transição, a não ser que jogue mal, ainda mais com uma semana de treinamento, vai chegar no campo de ataque. E o Flamengo precisa ter uma linha mais consistente ali. Não sei se nem se vai fazer uma linha de 5, alguém recompondo ali. Então, por isso, eu acho que o Alan vai acabar jogando, não sei exatamente com qual formação, em qual função, mas é uma necessidade, mesmo não tendo ainda 100% das suas condições físicas. Né? Mas tem uma expectativa de nó tático para lá. Na zaga não tem BO, né? Na zaga do Flamengo ou do Fluminense? Do Flamengo. O Flamengo vai jogar provavelmente com o Léo Pereira voltando de lesão e o Davi Luiz, né? Porque o Fabrício Bruno suspenso. É a melhor zaga da temporada, A zaga do Fluminense tem o Nino e o Felipe Melo. O Nino e o Felipe Melo que são titulares. E o Nino numa fase espetacular. Eu acho o Nino um baita jogador.
Baita jogador. Tem gente falando em nó tático, de um lado ou do outro. Você acredita nisso? Eu acho que nó tático não, mas eu posso ver... Vai ser um jogo especial taticamente, eu posso ver a jogada saindo pelo lado direito do Fluminense com mais fluência. Com o Samuel Xavier, com a chegada do Arias, e se jogar o Ganso, porque eu não me canso de dizer, o Ganso tem um estágio, vivendo um estágio na carreira dele, de entendimento tático de maneira brilhante, né? Ele não tem capacidade de correr. Eu acho que pode ter um desenho tático, sim, do Diniz. Eu acho que pode ter. Um nó tático do Diniz, você acredita, se ele não Zinho? tem o... Não é um nó tático. É uma opção tática, porque eu já vi ele fazer isso. Sim. Não tinha o Keno, joga o Ganso voltando, ele joga com o Lima. Martinelli. Muitas vezes o Lima ou o Martinelli recompõe como lateral para liberar o Marcelo. Aí o Marcelo teria que jogar. Se jogar o Guga já muda de figura, né? Isso. Não, aí muda totalmente. Agora, se o Marcelo puder jogar, ele pode surpreender com essa liberdade para o Marcelo, que muitas vezes se transforma em meia. Porque ele sabe que um desses volantes vão cobrir, vão se posicionar. O Samuel Xavier sempre sai mesmo pelo lado direito. E muitas vezes a gente vê o Arias, durante o jogo, com liberdade de movimentação, caindo também do lado esquerdo. Ele não fica só do lado direito. Há uma liberdade para Ganso, Arias, Marcelo, com o Cano lá como uma referência. Então pode ter essa variação caso o Marcelo jogue. Vai ser curioso se o Marcelo jogar, ver o Felipe Luiz e o Marcelo, né? Protagonizaram rivalidade na Espanha e agora vê-los num Fla-Flu pode ser muito especial. O Marcelo não treinou, ele é dúvida, a probabilidade dele jogar é pequena, mas seria muito especial. Eu acho que o Marcelo é um tremendo desfalque para o Fluminense. Porque o Marcelo, ele desequilibra jogando pelo lado do campo, porque ele é daqueles jogadores que conseguem fazer a coisa diferente. Qual é o diferente dele? Não é só lateral. Ele também participa da parte criativa. É característica igual a do Felipe, né? O Felipe não é mais... o Felipe nunca foi um jogador de ir muito à linha de fundo. Né? O Felipe eu conheço desde de sempre, né? Porque o Felipe eu conheço desde os 14 anos. Então, ele nunca foi um lateral de ir na linha de fundo. Ele sempre foi um jogador inteligente, de pensar o jogo. Extremamente inteligente. E aí, o que ele faz? Desde a base, ele fazia isso. Ele vinha por dentro, né? Ele vinha por dentro com a bola dominada e no Flamengo ele faz muito bem isso, né? Com essa criação. Eu acho que o Flamengo, de repente, o Gerson pode jogar como segundo volante nessa partida. Mas aí também pode ter mudança, né, Pascoal? Fala, Zinho. Porque assim, ele tem jogado com Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, com o Gabigol mais na frente. Quem dá amplitude são os dois laterais, o Ayrton Lucas e o Wesley. Não tendo o Ayrton Lucas, o Felipe Luiz não vai fazer isso. Não me surpreenderia se de repente ele abrisse mão de um cara aí de meio para botar um cara mais espetado, um Everton Cebolinha. Tem o Luiz Araújo também que pode jogar espetado pela direita, né? Tudo bem que muda um pouco a característica de Everton Ribeiro e tal, mas é a possibilidade. Isso é interessante, só porque a gente está se encaminhando aqui para falar de favoritismo. O Pascoal diz que sempre tem favorito. Tem, em clássico tem favorito. E eu tô olhando, Discordo. Depois do último Fla-Flu. Tem aí o Flamengo fazendo 10 jogos, o Fluminense 8. O aproveitamento do Fluminense foi de 50% nesses 8 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Flamengo tem 83,3% de aproveitamento. 8 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Gols marcados, o Flamengo tem mais que o dobro ali, tudo bem, com 2 jogos a mais que o Fluminense. Agora, gols sofridos, o Flamengo também tem 1 a mais do que o Fluminense. As equipes se modificaram, né? No último Fla-Flu, a gente chegava e olhava o Fluminense até com um certo favoritismo. Eu entendo que hoje o Flamengo está num momento melhor. Taco a taco o jogo, né? Você não falou que tem favorito? O jogo é taco a taco, mas tem favorito. Eu concordo que o jogo é completamente imprevisível. Eu não consigo dar favoritismo. Está aberto o jogo? Totalmente. Aberto? Totalmente. Não dá pra... Esse é um jogo é tão aberto que esse é um jogo que, além de qualquer equipe poder ganhar, também qualquer equipe pode golear. Não, mas qualquer é uma equipe loucura poder esse ganhar jogo. é qualquer Você me deu um jogo, susto agora que eu pensei que você fosse falar que qualquer time podia perder.
Rapaz, a Daniela também ficou olhando pra ele aqui. Mas qualquer time poder ganhar existe em qualquer jogo, eu não sei se você sabe. Além de qualquer time poder ganhar, porque não tem um grande favorito, pode acontecer uma goleada e não dá pra dizer de quem. Então, como é que você 50-50. Não pode, aqui não pode. Tudo bem. Sentou na cadeira do Muro Naves aqui, já veio com 50-50. Tudo bem, já que você quer uma... 60-40 Flamengo pra ajudar. Pra ajudar o amigo? Não, pra dar os Dobirne. Eu 49,9 Fluminense, 50,01 Flamengo. O Cezinha vai ligar pro Zinho pra reclamar que eu falei 60-40 Flamengo. Eu tenho certeza, porque ele é reclamão. O Zezinho é reclamão. Mas o Cezinha queria o favoritismo pro Fluminense, Zinho? Como é que tá o coração dele aí? Não, assim, ele tá muito preocupado se o Marcelo joga ou não. Muda muito essa porcentagem. O Ayrton Lucas já tá fora. Não joga. Aí a característica do Felipe Luiz é diferente. Vai depender muito, a gente está aqui já analisando o jogo que vai ser só no domingo, mas vale muito como esses times vão entrar em campo. Qual é a escalação? Sim. Se tivesse todo mundo inteiro, o Flamengo larga na frente pelo momento ali, né? Tem mais opções para reposição, porque o Fluminense não teria o Keno. Só que o Flamengo também não vai ter o Ayrton Lucas, não vai ter o Fabrício Bruno, que vem sendo um jogador na defesa mais regular. Tem aí o problema do Pulgar, se joga, né? Não treinou também, tá com problemas. O Alan tá começando, entrando, se começa jogando, é um cara que ainda tá ganhando ritmo. Equilibra muito. Nesse momento eu tô com o Bini, é difícil você dar um favoritismo. Porque a gente tem dúvidas na escalação. Eu tô hoje Mauro Naves. Mauro Naves não tá aqui, eu tô no lugar do Mauro Naves. Mas 50-50 você sabe que não pode. Você já leu o estatuto, o STJ Disney não permite 50-50. Se o Marcelo vai jogar? Dificilmente. Então 55 pro Flamengo, 45 pro Fluminense. Já melhorou, já saiu de cima do muro. O senhor vai ficar no Muro Naves aí mesmo? Não, já falei 50,01 pro Flamengo, 49,9 pro Fluminense. E eu tenho uma pergunta que é muito mais difícil. Você acha que qual é o jogo? Você acha uma goleada, uma surpresa nesse jogo? Tempo! Acha? Já foi, eu ia falar que tinha 10 segundos para responder. Uma goleada. 3-0, não goleada. 3 gols de diferença. 3-0 não é goleada. 3 gols de diferença. 4-0, a partir de 4 é goleada. 4-1 é goleada? 3-0 não. 3-0 não é goleada, 4-1 é? 3-4 já é goleada. Discutiremos no programa de segunda-feira o conceito de goleada. Agora a gente vai para o intervalo no clube. Olha o que vocês arrumaram, a discussão de que goleada ou se não é goleada. 4-1 é goleada. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Fluminense. Essa partida é importantíssima. Por quê? O Flamengo precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Esquece empate, meu amigo. Não pode empatar. Principalmente se o Botafogo... Já imaginou se o Botafogo empata? Ou se o Botafogo perde a partida lá que ele vai fazer pelo Campeonato Brasileiro, se não me engano, com o Red Bull Bragantino? O Flamengo tem a oportunidade de sair na frente, de poder diminuir essa vantagem que tem aí o Botafogo. Então é a oportunidade que o Flamengo tem para poder ir para cima e vencer essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Deixe o seu palpite nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, faça parte, inscreva, ative o sino das notificações. Nós sempre trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês. Você vive o Flamengo? Aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.